Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiana, eu sou a pastora da Igreja Batista Ágape aqui em Alfenas e eu quero trazer hoje uma devocional. A gente está meditando um pouquinho a respeito do que Deus tem nos falado e eu espero que fale com você. Que eu gostaria de te fazer uma pergunta, que é: o que te faz feliz? Hoje em dia as pessoas, elas correm atrás da felicidade. Inclusive, na semana passada eu estava lendo um artigo, era muito interessante. O artigo falava assim, dicas para você ter uma casa feliz, uma vida feliz, e ali passava dicas de rotina. Eu comecei a checar com a minha vida. A gente sempre faz isso, né? Sempre dá aquela checadinha para ver se tem a ver com a gente, se a gente está seguindo, mesmo que você não acredite muito, mas você acaba fazendo isso. Então, por exemplo, ali falava, uma pessoa feliz, ela arruma a cama todos os dias. E eu fiquei pensando sobre isso, que de fato, quando a gente arruma a nossa cama, a gente tem a sensação de que a nossa casa, o nosso quarto está mais organizado, a nossa casa está mais organizada e aquele dia vai fluir mais tranquilo, né? Mais feliz. Então eu achei assim uma coisa muito interessante e realmente mostra a preocupação das pessoas. O que pode nessa vida favorecer para te fazer feliz. E a gente sabe que as pessoas buscam muito isso, serem felizes ou buscarem coisas ou formas de viver ou pensamentos para que elas sejam felizes. E aí eu estava logicamente pensando assim sobre a ótica, o ponto de vista cristão. O que te faz feliz? Na semana passada eu estava caminhando com meu filho mais velho e no meio da conversa que a gente estava tendo, ele começou a falar assim: mãe, e se eu tivesse toda a riqueza do mundo, e se eu tivesse muitos bens e muitos milhões, né? E o que ele poderia fazer com aquilo, com todo aquele dinheiro? E ali eu tive a oportunidade de citar para ele o texto que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versículos 16 a 21, e eu gostaria de ler com vocês. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Esse é o pensamento que muitas pessoas têm. Trabalhar muito, vou produzir muito e depois eu vou desfrutar, vou aproveitar tudo que eu conseguir com o meu trabalho. Aí no versículo 20 fala assim: contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quando eu comentei esse texto para ele, aí a gente começou a conversar: meu filho, do que vale guardar tantas coisas, né? A juntar tantos tesouros, ter tanta riqueza no mundo, se o nosso Deus no dia seguinte ou naquela mesma noite, ele pode pedir a sua alma. Então, onde que deve estar realmente a nossa riqueza? E, consequentemente, onde deve estar a nossa felicidade? E o texto nos mostra aqui no finalzinho, no versículo 21, fala assim: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. As riquezas, elas não vão te fazer feliz. Ter o controle do presente ou do futuro, isso também não vai te fazer feliz. Muitas pessoas correm hoje em dia atrás das riquezas, muitas pessoas vivem ansiosas porque elas querem ter o controle do hoje, do presente, ou imaginam que podem ter o controle do amanhã, mas isso não traz felicidade. Pelo contrário, traz preocupações ou traz ansiedades, né? A gente vê por aí muita gente sofrendo até de uma forma doentia, né? Com ansiedades, mas eu prefiro seguir o que a palavra de Deus nos fala. E hoje ela está falando para mim e para você que importa nós sermos ricos para com Deus. Esse ser rico para com Deus é um segredo dos céus para mim e para você. E a gente pode agora começar a pensar. Talvez você pense: para eu ser feliz, eu devo ser rico com Deus. Então, o que é isso? O que é ser rico para com Deus? Aí é muito interessante, porque logo em seguida, quando a gente continua a ler esse texto do Evangelho de Lucas, ali no capítulo 12, o
próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, ele começa a trazer a explicação para a gente sobre o que é esse ser rico para com Deus. Se a gente ler do versículo 22 até o versículo 31, vai começar a abrir, a desvendar esse segredo dos céus para a gente. E eu gostaria também de estar lendo com você. Olha só, o versículo 22 diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Gente, eu nunca vi um ansioso alegre. Você já viu? Geralmente o ansioso, ele tá com um semblante preocupado, sofrendo, né? Então, eu nunca vi um ansioso alegre. Eu nunca vi um ganancioso, uma pessoa que fica sempre focada em ter mais e mais e mais. Eu nunca vi um ganancioso feliz. Porque o ganancioso, no momento que ele conquista uma meta, ele já tem a meta seguinte. Então, ele está sempre sendo controlado pela sua ganância. Ele nunca viu um ganancioso feliz. Eu também nunca vi um invejoso feliz. O invejoso, ele sempre quer ter o que o outro tem. Ele sofre, ele é infeliz porque ele nunca consegue alcançar, né, a plenitude, ele nunca consegue alcançar a paz, porque ele está sempre se comparando com a outra pessoa que ele erroneamente considera que seja superior ou mais feliz do que ele. Eu nunca vi o invejoso feliz, mas o que é lindo é que Deus coloca as coisas nos seus devidos lugares. Deus organiza tudo e organiza tudo também dentro de nós. Quando nós lemos a palavra de Deus e Deus fala conosco, Deus começa a colocar todas as coisas no lugar certo dentro dos nossos corações. E não só colocar no lugar certo, mas nas prioridades certas também. Certo? Então, ele nos mostra aqui nesse texto que a vida é mais importante que a comida, que o corpo é mais importante que as roupas. O mundo pagão, ou seja, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento com Deus, que ainda não conheceram o Senhor Jesus, essas pessoas é que correm atrás dessas coisas. Mas nós podemos ser ricos com Deus. Lembra? O texto anterior falou: importa que sejamos ricos com Deus. E agora, ele está trazendo essa comparação de todas estas situações com o continuar a ser rico com Deus. Com esse tema, com esse assunto. Importa que nós sejamos ricos com Deus. E para você ser rico com Deus, você precisa entender que a sua vida é mais importante do que a comida ou do que os bens que você pode adquirir. E para ser rico com Deus, o corpo ele vai ser mais importante do que as roupas ou do que a tua provisão ou do que a tua aparência ou do que você colhe, do que o teu estado. A tua vida é mais importante do que isso. E o grande segredo que nós encontramos aqui
Como eu falei, um segredo dos céus. Vem aqui no versículo 31 e eu vou ler novamente para você. Porque ele fala assim: busquem, pois, o reino de Deus. Ou como fala lá em Mateus 6,33, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus vai nos dar tudo certo, no tempo certo. Nós precisamos confiar nisso. E ainda, quando a gente continua a ler, olha que coisa bacana. E eu tenho certeza de que isso vai tocar no seu coração. Versículo 32, o Senhor Jesus ainda fala assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Ele nos chama ainda carinhosamente de pequeno rebanho. Aquele: vem cá, meu filhinho, vem cá, meu pequenininho, vem cá, minha querida, minha filhinha, vem aqui, se achega, né? Venha ficar perto de mim. Você ainda é aquele meu pequeno rebanho que eu cuido, que eu zelo. Aqui, não tenham medo, meu pequeno rebanho. Nós não precisamos temer que vai ser do nosso amanhã. Nós não precisamos temer que nós vamos comer, que nós vamos vestir, onde nós vamos morar, qual vai ser o nosso emprego, se amanhã eu vou receber o meu salário ou não, se no ano que vem eu vou fazer uma viagem ou não. Eu não preciso me preocupar com essas coisas. E eu não preciso temer, ter medo, porque o Pai nos deu o seu reino. Nós estamos no reino de Deus. Nós estamos debaixo do governo de Deus. Se você ainda não conhece a Cristo, se achegue a Ele, chega para perto dele. Ele é o único que pode te inserir no seu reino. O Pai vai te colocar no reino dele. E aí, com isso, vem o cuidado do Pai, a proteção do Pai, né? O alimento do Pai, a provisão do Pai para a tua vida. E Ele tem alegria e Ele tem prazer em fazer isso para nós. Ele faz isso para nós. Então, assim como uma criança que se aninha ali no colo do pai ou da mãe, né? Da pessoa que ele confia, e ali ela descansa, e ali ela se sente confortável, confortada, segura, protegida, né? Assim também nós podemos descansar, ter paz, né? Na promessa de Deus, nessas promessas de Deus, de que Ele vai nos sustentar, de que Ele vai nos alimentar, de que Ele vai cuidar do nosso futuro. E com certeza nós poderemos assim desfrutar da felicidade da vida nele. E assim você vai poder responder a primeira pergunta que eu fiz: o que te faz feliz? Eu tenho certeza que agora, depois de meditar nessas coisas, a sua resposta vai ser diferente. A minha oração a Deus é de que a sua resposta comece a ser diferente e não seja mais como a gente comentou no começo, né, dessa nossa meditação. Não seja mais ter uma cama arrumada, ter flores na sua casa, ter essências, perfumes na sua casa, que te faz feliz. Não seja ter um bom emprego, uma carreira profissional promissora, ou ter um bom casamento, ter um bom marido, uma boa esposa. Eu espero que você entenda que o que realmente nos faz feliz é ter a Deus e o seu reino em primeiro lugar nas nossas vidas, certo? Deus te abençoe, que você encontre esse caminho maravilhoso na presença de Deus. Um beijo.